Peço que nesse momento todos fiquem de pé e abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel, capítulo 6, versículo 16. Peço nesse momento que toda a igreja faça silêncio e preste bastante atenção. Vamos deixar a conversa para depois, deixar o celular de lado, porque agora não é eu que vou estar falando, mas sim o Senhor Jesus que vai estar falando através de mim, amém? Vamos lá. Daniel capítulo 6, versículo 16. Essa mensagem é muito conhecida, eu acho que deve ser a mensagem mais conhecida no meio evangélico. Daniel na cova dos leões, né? Muitos louvores, até no meio secular, a banda Legião Romana gravou essa música, Daniel na cova dos leões. Então, apesar de ser muito conhecido essa história nos passa uma certeza que vale a pena ser fiel, amém? Vamos lá. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Pode se assentar, né? Nós vamos falar hoje a respeito da vida desse homem, Daniel. Daniel chegou ali como escravo. Daniel chegou naquela terra como escravo. Porém, irmãos, independente da sua situação, quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, como dizia aqui na palavra do Senhor, Daniel tinha um espírito excelente. Não importa qual a sua profissão, você pode ser gari, você pode ser padeiro, você pode ser advogado, você pode ser um médico. Se você é escalado para lavar o banheiro da igreja ou apenas varrer a igreja, você tem que fazer com excelência, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida faz tudo com excelência. E ali chegou o reinado do rei Dário, e o rei Dário gostava muito de Daniel. Então foi elaborado ali um plano de governo para que ajudasse o rei a governar ali. E o rei levantou 120 presidentes e 3 príncipes para ajudar ali. E o rei colocou Daniel acima de todos eles. Agora você imagina, Daniel chegou ali como escravo, conquistou o rei, e agora ele está acima dos presidentes e dos príncipes. Irmãos, quando
Deus está te abençoando, quando você está crescendo, o diabo sempre vai querer uma brecha para tentar te derrubar. E aqueles homens tentavam achar brecha em Daniel, porém Daniel não dava brecha. Muitos crentes, irmão, dão muita brecha para Satanás, infelizmente. O diabo só fica assim, ó, tramando para ver como é que ele vai entrar na sua casa, como é que ele vai entrar na sua vida e destruir tudo. Infelizmente, o diabo, ele procura aquela brecha e entra. E aquela brecha, aquela novela, 8 horas que você liga lá na Rede Globo, relacionamento ali amoroso de 2 mulheres, 2 homens, homossexualismo, é nessa que o diabo entra na sua casa, adultério, fornicação. Então você não deve dar brecha para o diabo. Quando Jesus falou assim para o diabo, está vendo meu servo Jó? O diabo falou assim, ele te serve porque ele tem tudo. Tira o que ele tem, para você ver se ele não vai desfalecer. E Deus permitiu que o diabo fosse lá e tocasse. Porém, Jó se tornou fiel. Mas o diabo estava procurando uma brecha. E Jó disse, o mal que eu temia me sobreveio, que era a família e o dinheiro dele. Então você não deve dar brecha para o diabo. E aqueles homens, procurando brecha em Daniel, fizeram um conselho ali, de realmente não vamos conseguir nada contra esse homem. Esse homem ora 3 vezes ao dia, de porta aberta para todo mundo ver. Às vezes tem crente que vai almoçar na sua empresa, está lá com o seu chefe, com o seu líder, vai almoçar, tem vergonha de fechar os olhos e agradecer pelo alimento. Tem crente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Dá graças a Deus que inventaram a Bíblia no celular, que assim você esconde e vem para a igreja. Amém? Mas Daniel fazia questão que todo mundo visse que ele era um servo de Deus. E Daniel tinha um espírito excelente. Aqui mesmo no livro de Daniel, capítulo 6, capítulo 5, verso 10. Olha o que a rainha disse. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs em nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. E aqueles homens faziam de tudo para derrubar Daniel. Não, esse cara não vai ficar à frente. Então eles falaram, vamos fazer o seguinte, nós sabemos que ele nunca vai deixar de orar. Ele nunca vai deixar de orar. Vamos fazer uma lei para que ninguém possa adorar outro rei ou outro Deus que não seja o rei. E vamos levar até o rei. Chegaram lá, olha rei, daqui um decreto, pedimos que o senhor assine. Aí chegaram, ó rei, que viva para sempre. Daqui um decreto, assina, aquele que não adorar ao Senhor e adorar a outro Deus, que seja jogado na cova dos leões. Aí o rei foi lá, tinha acabado de assumir, assinou. Só que o diabo é astuto. Ele não queria apenas que o rei assinasse aquilo ali, porque o rei gostava de Daniel. Daniel conquistou o coração do rei. Então eles falaram, rei, assina esse decreto baseado na lei de Medo e Persa. Porque na lei de Medo e Persa, se o senhor assinar, nem o senhor mesmo pode voltar atrás. E o rei assinou. Então, estava lá Daniel. Aí Daniel, só um minuto, 10 minutinhos, vou orar. Daniel entra na sua casa, janelas abertas. Daniel sabia daquela lei. Daniel sabia, se ajoelhou e foi adorar a Deus. Aí os acusadores, opa, se ajoelhou. Ó rei, está escrito aqui que aquele que adorasse a outro rei seria jogado na cova. E Daniel estava orando ao Deus dele, e agora ele tem que ser jogado na cova. O rei se entristeceu porque o rei gostava de Daniel. Só que o rei tentou dar um jeito, achar uma brecha na lei que conseguisse livrar Daniel, mas ele não conseguiu. Até pela manhã ele batalhou, não conseguiu. Então pediu que levasse Daniel e jogasse na cova. Pegaram Daniel, jogaram naquela cova e fecharam a boca. Agora você imagina, jogar um ser humano numa cova cheia de leões famintos. Na nossa
Percepção já era, morreu. Mas o rei sabia que Deus podia livrar Daniel. E falou: Daniel, o Deus que você serve vai ser capaz de te livrar desses leões. O rei foi para casa triste. Naquela noite ele não quis ouvir os músicos. E toda noite os músicos vinham, tocavam para o rei. E ele não quis nem ouvir. Ficou triste. E no outro dia, pela manhã, o rei se levanta, chega até a cova. Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves foi capaz de te livrar dos leões? Aí foi o que Daniel falou: ó rei, que o Senhor viva para sempre, o meu Deus me salvou. Aí, irmão, o jogo começa a virar agora. Quando Deus te lança numa cova, não é para te ver derrotado, para ver o leão te destruir, não. É para depois ele te exaltar. E aqueles que tentaram contra um servo de Deus, vai acontecer igual com aqueles homens. Vai ser jogado na cova, e vai família, foi filho, foi mulher, foi todo mundo, porque eles mexeram com um servo de Deus. E o jogo começa a virar agora. O rei chama aqueles homens, fizeram que Daniel fosse jogado na cova, chama eles lá. Aí eles chegaram, né? Com certeza foram pensando: vamos lá só para ver os pedacinhos de Daniel, pedacinho de braço, de perna, veio tudo destruído. Chegando lá, Daniel foi exaltado. E o rei não teve misericórdia, irmão. Tem gente que não tem que ter misericórdia. O rei não teve misericórdia. Antes que ele chegasse no fundo da cova, o rei jogou mulher, filhos, parentes, todo mundo. Antes que chegasse no fundo, os leões já destruíram aquelas pessoas. E quando Deus, irmãos, entra na tua causa, Ele é justo e vai fazer justiça. E aqueles que falaram que você vai morrer derrotado, aqueles que falaram que você vai viver na miséria, aqueles que jogaram praga contra vocês, se você tem um espírito excelente na sua vida, todos esses que fizeram mal contra você, um dia vai ser jogado nessa cova. E quando for jogado nessa cova, irmãos, vai ser o fim. Então, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, ore, busque a Deus. Quando o rei Deus se parecia ali uma linhagem de jovens, só jovens da família real, só jovens intelectuais, o rei botou ali um manjar sobre a mesa, e Daniel não se contaminou com aquele manjar. Daniel, por 10 dias, comeu somente legumes, e ao final dos 10 dias, Daniel se tornou mais formoso e mais inteligente do que aqueles jovens. Então não precisamos nos contaminar com as coisas do mundo, porque como eu falei para vocês, essa mensagem, quero que fique bem claro, vale a pena ser fiel. Você pode repetir isso aí? Vale a pena ser fiel. Amém? E quando está na cova, irmãos, serve para 5 coisas que eu separei aqui para a igreja. A primeira, provar fidelidade. Deus poderia muito bem livrar Daniel que nem entrasse na cova. Deus não tem esse poder, que ele nem entrasse. Mas Deus provou a fidelidade, deixou que Daniel entrasse para depois ele ser exaltado. A segunda, provar a confiança em Deus. Se você confia em Deus, mesmo você na cova do desemprego, na cova da família brigando, sem dinheiro, no furacão, na enchente, você tem que orar a Deus. Você nunca pode perder sua confiança em Deus. Terceira, revelar o poder de Deus. Na pior situação, Deus revela o seu poder. Você pode estar lá no fundo daquela cova achando que não tem mais solução. Deus faz igual fez com Daniel, vira o jogo para você na sua vida. E quarto, na cova, Deus revela os seus propósitos. Deus tinha um propósito na vida de Daniel, mas para que esse propósito não fosse cumprido, tudo isso tinha que acontecer para que Daniel saísse vencedor. E quinto, Deus permitiu que Daniel entrasse naquela cova para mostrar aos inimigos de Daniel que Deus é conosco. Amém? Quem tem a glória de Deus na sua vida, o inimigo nunca vai te derrotar. Ele pode falar o que ele quiser. Falar: você vai ser destruído, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai morar debaixo da ponte, você nunca vai subir na sua vida. Mas fala para ele: o meu Deus que eu sirvo é capaz de me tornar o chefe dos príncipes, o chefe dos presidentes. Amém, irmão? Glória a Deus. E essa palavra que eu trouxe para vocês hoje, quero que vocês deixem bem guardado no coração de vocês, que realmente, irmão, vale a pena ser fiel, independente da situação que nós estejamos, independente do momento que estamos vivendo, vale a pena ser fiel, como foi com Daniel, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que entrou naquela fornalha,
como foi com José no fundo do poço da masmorra, virou governador do Egito. Então são vários exemplos na Bíblia que nós podemos tirar para a nossa vida. Amém? Quando Deus está na sua vida, quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você sempre vai sair vencedor. Você nunca vai morrer antes das promessas se cumprir na sua vida. Porém, você tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não adianta você ser crente aqui na igreja. Ter o Espírito Santo de Deus aqui na igreja é muito fácil, irmão. Chegar aqui, cantar, falar bonito, dar glória, falar em línguas. Quero ver lá fora, na escola, quando tem um monte de amigo mundano. Quero ver no seu trabalho. Daniel, em qualquer lugar que ele estava, ele tinha um espírito excelente na vida dele. Então vamos, irmãos, cada vez mais mostrar para o mundo que nós somos crentes mesmo, com orgulho, servimos ao Deus vivo. E vamos falar para todo mundo que aquele que serve esse Deus vai para o céu. E aquele que não serve, que não levantar a sua mão e não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai para o inferno, porque essa é a verdade. Eu chegar aqui e falar de prosperidade, se você virar crente, você vai ganhar carro, dinheiro, isso é muito fácil, todo mundo quer ouvir. Mas aquele que está ouvindo nesse momento é para crente e não crente. Se não for fiel, irmãos, vai terminar no fundo da copa. Já viu, antes de chegar no fundo, o leão vai te devorar. Então, põe isso na sua cabeça, irmão. Vale a pena ser fiel. Vamos servir a Deus em espírito e verdade. E vamos sair falando de Deus aí para fora. Vamos evangelizar. Esse dia na minha empresa, irmão, olha como é o inimigo. O povo reclamando. Mudou algumas coisas na empresa. Todo mundo reclamando. Esse emprego não serve mais. Eu não quero trabalhar mais com telefonia. Essa empresa está roubando a gente. Pensa, irmãos. Eu trabalho ali. Graças a Deus estou construindo a minha casa, minha esposa está grávida, está fazendo o pré-natal completo, o melhor plano de saúde que tem, um dos melhores do Brasil. Graças a Deus o irmão Misael também está entrando para a mesma empresa. Como é que nós vamos reclamar disso? Deus dá e a pessoa ainda reclama. Tem gente, irmãos, que lavou uma louça, arrumou a casa, ou o cara só para trabalhar, eu estou cansado, não vou para a igreja porque eu estou cansado hoje. Agora imagina se o anjo que está te dando livramento durante o dia, você está lá precisando daquele livramento, o anjo fala assim, não vou livrar ele hoje não, porque eu já dei muito livramento, hoje eu estou cansado. Você imagina como seria? Imagina se na hora que Deus fosse crucificado ali, para morrer, para perdoar os nossos pecados. Jesus fala assim, não vou morrer hoje não, porque eu já apanhei muito, já me bateram, cuspiram na minha cara, então não vou morrer hoje para salvar ninguém não, porque eu estou cansado. Irmãos, vamos vir para a casa do Senhor, vamos orar, orar sem cessar, orar sem cessar. A oração, irmãos, é a chave da vitória. Não vamos passar despercebido, vamos orar mesmo, vamos clamar ao Senhor, vamos estar sempre na igreja, vamos vir para a escola dominical, vamos vir para a oração. E essa mensagem não é só para a igreja, não serve para mim. Eu também estou incluído aqui, eu sou a igreja do Senhor. Então, essa foi a palavra que o Senhor me passou nessa noite. Quero passar o trabalho para o pastor. E lembrando, igreja, vale a pena ser fiel, amém? Vocês vão para casa com esse pensamento. Vale a pena ser fiel, independente da prova que está passando, mas a vitória vai vir, amém? Glória a Deus, aleluia.